Tatiana Bosa, Marcos Dantas e Matheus Neto para falar sobre o futuro, se é que se pode dizer, do trabalho. Quero agradecer a presença de você, mas vamos direto ao ponto, né? Quero deixar aqui as considerações iniciais para cada um falar um pouquinho de maneira livre sobre essa visão do que representa o futuro do trabalho. O futuro está chegando, já chegou, quais são as dificuldades? Começa por quem? Primeiras damas, né? Tá tudo bem? Tá Então tudo vamos lá. ótimo. Me fala um pouquinho sobre essa tua percepção do futuro do trabalho. O que é que vem na sua cabeça? Primeira coisa é falar assim, futuro hoje é presente, né? A gente fala do futuro, mas a gente está falando do agora. E especialmente falando do agora, nessas mudanças que a gente vem sofrendo a cada dia, a cada minuto, muita informação. E eu acho que hoje a carreira está muito influenciada por esse tipo de construção que foi feito da forma de comunicação, da maneira como as pessoas lidam com o ambiente de trabalho, com os resultados esperados. Isso mudou na última década de forma muito intensa, mas a gente já vem notando esse perfil, né, da mudança do processo de trabalho, já ouso dizer, desde o início da década de 80, e mais intensamente na última década. Então, eu acredito que o futuro presente, ele é resultado desse movimento tecnológico de muita informação e que hoje demanda do profissional muito mais do que uma formação simplesmente técnica, né? Ele tem que adquirir habilidades e conseguir lidar com gestão de tempo, com múltiplas informações, com capacidade de entrega. São muitas habilidades que hoje o mercado exige. Você acha que hoje a carreira está na mão? Deixa eu passar primeiro para Matheus. Vou falar onde é que está a carreira, porque no passado eu tenho a impressão que as carreiras sempre estiveram na mão das organizações. As corporações detinham a carreira. Por onde a carreira ia? Eles financiavam as formações, os cursos, etc., treinamentos em company. Hoje a minha percepção é que nesse mundo volátil, ambíguo, enfim, cada um pode autogerenciar a sua carreira. Mas eu quero perguntar para Matheus, e aí com base também no que você citou, na tua visão de mercado, como é que é esse futuro? Já aconteceu, não aconteceu? Principal dificuldade? Como é que você vê isso desde lá de trás? Você fez uma observação muito boa na informalidade aqui, na resenha que a gente estava tendo, você trouxe uma ponderação que é justamente sobre essa evolução, a brincadeira ali, a dicotomia entre o ensino médio, graduação, o que é que perdeu peso, o que não perdeu. Fala um pouquinho da tua visão de mercado sobre esse futuro do trabalho aí, Matheus. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Realmente estamos vivendo tempos desafiadores, né? A gente falava um pouquinho antes sobre aqueles que se formaram como eu no início da década de 90, final da década de 80, no segundo grau. A partir daí já estavam prontos para conseguir um bom emprego no mercado. As pessoas com aquela formação básica, de segundo grau, que era uma formação de boa qualidade, escolas técnicas de renome, e a partir daí as pessoas já estavam aptas para ir para o mercado. Hoje isso está muito diferente. Se popularizou, se democratizou muito a informação, a formação superior. Só que nessa formação superior ela também não veio com a mesma base curricular que tinha no passado. A cobrança que o aluno tinha para conseguir boas notas, para conseguir uma base acadêmica satisfatória para ir para o mercado, parece que ao longo do tempo isso veio se perdendo. Então, efetivamente, a gente percebe hoje, na instituição que eu presido, hoje somos cerca de 6 mil pessoas que estão direto e indiretamente ligados, né, como funcionários diretos ou como prestadores de serviço. Nós percebemos como caiu a qualidade daqueles que são recém-formados no ensino acadêmico. Então a gente compara, né, que o ensino superior hoje ele é equivalente ou talvez até um pouco inferior à formação do segundo grau que as pessoas no final da década de 80, início da década de 90 recebiam. Isso traz uma série de fragilidades para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Na minha época eu fiz segundo grau técnico em contabilidade. E era muito comum você conseguir dali uma boa colocação em instituições bancárias, em escritórios de contabilidade. Hoje eu vejo pessoas que com o ensino superior se formam e vão trabalhar de Uber. E vão prestar serviços na informalidade até que consigam algo formal dentro daquilo que eles buscaram a sua formação de base. Vale ressaltar que ninguém está falando nada contra a atividade de ser motorista de Uber, etc. A gente está fazendo só um paralelo aqui sobre alguém se formar
e aí depois não conseguir exercer de maneira efetiva aquilo que Perfeito. teoricamente estudou durante O anos. mercado informal hoje é algo real e oferece muitas e boas oportunidades. Concordo. Né? Só que quando uma pessoa busca uma formação acadêmica, passa ali 3 anos, 4 anos, 5 anos investindo em uma carreira, espera que quando ele se forme, ele vá desenvolver a sua profissão naquilo que ele estudou. Então, quando eu faço esse apontamento, é para justamente destacar isso, que as pessoas, no final da formação acadêmica, na grande maioria das vezes, não estão prontos e aptos para serem absorvidos pelo mercado de trabalho. E aí, acabam buscando outras formas de remuneração até que eles consigam complementar a sua formação, que é o que eu acho que muitos acabam buscando, saem da universidade precisando complementar a sua formação para aí sim estarem mais dentro daquilo que as empresas que estão no mercado hoje buscam de um profissional de base para começar o trabalho junto das instituições. Muito bom, concordo. Tati, o que você acha necessário para hoje? Primeiro, eu queria a tua opinião sobre a tua visão acerca de como é que isso, se você concorda ou discorda, acho que é bom se discordar, falar, isso é legal aqui, né? Eu acho que é o co-criar esse conhecimento, mas se isso é verdade, ou pelo menos a nossa verdade, essa linha de raciocínio do Matheus, como é que começou a se perder isso? Você consegue ter essa percepção com anos de mercado, atuando, enfim, percebendo profissionais chegando? Eu vou falar um pouquinho da minha história, então. Acho que o Matheus trouxe o exemplo dele, a minha também é bem interessante. Eu fiz uma graduação, 5 anos, eu me graduei em psicologia, numa universidade pública, e nunca exerci, né? Então, o que aconteceu foi, após a minha graduação, eu entrei numa outra especialização e fui para uma formação completamente diferente. Eu fui me especializar na área de saúde pública e é como se eu tivesse feito uma outra trajetória acadêmica. E aí, nessa trajetória, eu fui incorporando conhecimento técnico, fortalecendo aquilo que era importante, porque eu quis construir uma carreira, ou seja, eu quis subir os degraus, mas nesse percurso eu fui vendo que, para além daquilo que eu estava acessando de conhecimento, eu sempre busquei as melhores instituições, porque eu acredito nisso, mas, para além disso, me faltava habilidades para poder vencer os desafios dos degraus da carreira que eu queria subir. Então, veio o primeiro momento em que eu assumi a liderança de uma equipe. E aí, apesar do meu currículo já muito bom na época, eu tive que desenvolver habilidades que eu não tinha naquele momento. E que a faculdade tradicional, como hoje ela está constituída, ou mesmo após a graduação, não trabalha, né? Então, assim, complementando a fala do Matheus, que eu acho que tem essa questão da carreira, que ela não necessariamente vai ser a carreira escolhida no momento da graduação, mas também dizer que é necessário que se desenvolva o que muito já se falou da inteligência emocional e que hoje se fala muito que são soft skills, né? Então eu acredito nisso. Como é que teve antes de eu passar para Matheus, tem até uma outra pergunta, como é que se deu essa curva? Porque você entrou para fazer psicologia, se formou, e aí como foi o ponto pós-formação que você identificou, nossa, agora eu preciso me especializar e vou buscar isso, mas você deu a entender que era uma área totalmente diferente daquilo que você tinha desenvolvido. Como é que foi? Que você acordou, instalou e aí caiu a ficha e você falou, preciso avançar para um outro lado, que agora eu quero isso. O que aconteceu? Durante o final da minha graduação, eu fiz um estágio numa unidade pública de saúde e eu comecei a trabalhar com grupos de programas de saúde. É, Na época se tinha muito isso, eu não sei hoje se ainda se faz, mas grupos de atuação com diabéticos, hipertensos, mulheres e familiares com, maioria das vezes, maridos com HIV. E aí eu comecei a me apaixonar pelo SUS. Eu acho que foi uma paixão que eu desenvolvi pelo Sistema Único de Saúde ali naquele momento. E quando eu saí da faculdade, essa pós que eu fiz, residência em saúde coletiva, também era da mesma universidade. Então foi muito fácil me direcionar para lá. E foi a partir daí que eu falei, não, é essa escada aqui que eu vou subir. Aí foi. A gente percebe, agora, Matheus, já que você tem um cara também de mercado, a Tati citou uma coisa aqui muito interessante. Ela disse que esse ponto, não foi o ponto de flexão, mas foi de mudança, eu até anotei essa fala sua, veio a partir de um estágio. A ficha caiu porque ela foi fazer um estágio.
E quando a gente fala de chá, a gente está falando da praticidade, que fez ela mudar, abrir um horizonte, mudar. Como é que você vê, e aí também administrando uma instituição grande, vai pegando a galera que talvez caia ali para descobrir o que tem que fazer, para onde tem que ir, até onde isso é real, não é, como lidar com isso. Fala um pouquinho da tua perspectiva sobre isso, essa questão da praticidade, né? Eu tenho uma opinião, e aí já quero colocar aqui, olhando o lado dos empresários, quer dizer que também, a gente está falando de carreira, é muito difícil para o empresário, às vezes, segurar o tempo necessário, se não tiver caixa, com o mercado totalmente voraz, para ensinar. Não é que às vezes não queira, é o tempo às vezes que não permite. Um dia eu procurei o secretário de Trabalho e Renda e Desenvolvimento Econômico da cidade e falei, cara, tá vindo gente aqui fazer entrevista, você não tem emprego, tudo bem, a empregabilidade está baixa, mas o empresário quer dar emprego. E o pessoal vem de chinelo, você podia pelo menos preparar, porque você tem a parte, mas isso é um desabafo de alguém que está desse lado aqui, né? Então, só para frisar que às vezes o empresário não tem tempo. E ele quer acelerar aquela mão de obra, mas às vezes não tem tempo. E a discussão dessa construção de carreira, na verdade, é como alguém pode co-construir a sua carreira, assumir o controle. Mas a tua visão, aí como é que funciona na prática, até onde a prática é importante, o que você percebeu nesses anos aí? Perfeito. É muito comum hoje, eu te falo que periodicamente algum colaborador da instituição vem para mim e fala assim, Matheus, poxa, eu quero estudar. Eu vejo oportunidades surgindo dentro da instituição, eu quero estudar. O que você me recomenda que eu estude? E eu levo a pessoa a refletir, falei, olha, essa pergunta não sou eu que tenho que responder, né? Tatiana já apontou muito bem que nós temos aqui as aptidões, as habilidades de cada um, que Tatiana domina muito bem sobre esse assunto, e que leva a pessoa a buscar as oportunidades que esse mercado traz de empregabilidade associado ao perfil daquilo que traz satisfação à pessoa. A gente tem aprendido, né, que não é só dinheiro. Eu, quando fiz a minha universidade, eu busquei uma carreira, vou olhar para o mercado. Olhei, olha, o que está na moda agora é análise de sistemas. E fiz a minha graduação em análise de sistemas. Hoje, onde eu estou? Completamente fora da minha área, assim como Tatiana. Porque cometi um erro da juventude de escolher uma formação baseada naquilo que eu achava que era mais importante para aquele tempo. Mas quando eu caí no mercado, que aí sim, eu fui conhecer gestão, fui conhecer o sistema de saúde, e o sistema de saúde público, ali eu me encantei, me apaixonei, falei, é aqui que eu quero estar. E aí quando você tem a motivação da paixão, aí você busca educação complementar, e aí você busca onde é que estão as maiores escolas de referência naquela área, e aí você vai se tornando o profissional que o mercado precisa, baseada em um conjunto que passa, né? É claro, quando você ficar mais antenado com a tua formação de base, que já te leva a algo que você gosta, né? Mas antes era simplesmente assim, olha, você é de humanas ou você é de exatas? Ontem era mais simples, antigamente era mais simples, né? Agora a gente percebe que isso é muito mais complexo, né? Então, começando pela lógica de exatas, e a minha formação não foi perdida, me deu uma boa base, mas me levou aonde eu estou hoje. E algo, sabe, Dantas, que a dinâmica do mercado hoje está muito intensa, está muito rápida. Hoje, eu sou uma pessoa muito tradicionalista nos meus conceitos. E recentemente veio uma pessoa falar comigo sobre tecnologia. Eu quero estudar tecnologia. E, na verdade, foi a mãe de um jovem de 18 anos, que é uma colega nossa de trabalho, e ela falou assim, meu filho não quer fazer faculdade. E você sabe que eu dei razão a ele? E eu falo, olha, para se estudar tecnologia, eu, na minha opinião, já acho perda de tempo se levar 4 anos na universidade, onde você tem uma série de cursos rápidos, que para o jovem que já nasceu com chip, né? Tem uma turma que está chegando, tem uma geração que está chegando, parece que já nasceu chipado. Perfeito. Antigamente, usava-se um exemplo, né? um jargão do Juscelino Kubitschek. E ele falava o seguinte, vou levar o Brasil a crescer 50 anos em 5. Essa dinâmica que já era audacioso para a época, né? Hoje, o time do mercado de hoje é muito mais acelerado. Perfeito. As pessoas que não tiverem antenadas com as oportunidades de mercado de hoje, pode ser que no final de uma graduação, o mercado para aquele segmento já tenha se transformado e aquilo que ele achou que hoje era promissor, daqui a 4 anos está defasado. Eu concordo com você. Na questão da tecnologia, isso eu acho que é notório isso, né? Até porque tem toda uma discussão da educação tradicional, básica, com regulamentação no MEC, engessa essa grade, aí os caras têm que seguir 4, 5 anos aquela grade, e as coisas estão acontecendo em outros hubs de tecnologia e inovação, não só no Vale do Silício, mas em Israel e outros, na China agora, que temos já uma potência, mas agora
muito mais uma potência também de inovação e tecnologia, e aí ele fica preso ali. Porém, eu acredito que em outras disciplinas também, em outras carreiras, é claro, por exemplo, direito, medicina, tem que fazer? As áreas de saúde assistenciais ainda estão muito ligadas. Não tem jeito. Mas eu acredito que essa inovação, aí vamos falar do cara que vai autogerir a carreira. Ele vai seguir um cronograma que é preciso seguir, é necessário seguir, a base científica está ali. Só que o que eu vejo às vezes é que, paralelamente, também se fecha os olhos para tudo que está acontecendo e que poderia plugar nisso que já está aprendendo, você paralelamente buscar, por exemplo, YouTube hoje. Vou dar um exemplo do YouTube totalmente gratuito. Quem senta na frente do YouTube é para quê? É uma plataforma de educação. Você vê uma plataforma de busca, que é do Google também. As pessoas vão lá e buscam como fazer costura disso, daquilo. Como operar, como... Não, tapem os olhos, ouviram, pluga aí. Muta, como fazer uma bomba. Tem gente que está pesquisando? Como fazer uma bomba? Não, a metodologia, como fazer uma bomba. E assim, é natural a gente usar os nossos exemplos. Paralelamente, usar os nossos exemplos de vida. Quando eu fui estudar no passado, eu saía da minha cidade 7 horas da manhã para trabalhar, trabalhava até as 4, entrava em um ônibus, ia até a faculdade, chegava às 19, estudava até as 22, Nossa. chegava às 23h30 em casa. Nossa, mãe. Hoje, né? E às vezes ia fazer um curso no final de semana, eles pegavam um ônibus, Rio Bonito, Praça 15, ia até lá o Campo de Santana, em um curso que eu fiz preparatório numa determinada época da minha vida e voltava. Hoje a tecnologia ajuda muito, porque é o que você falou, as pessoas não precisam mais se deslocar das suas casas para ter acesso a conteúdos de qualidade, então ficou muito mais acessível, muito mais barato, e aí depende mesmo da pessoa encaixar as suas habilidades, as suas soft skills, como diz Tatiana, né, com aquilo que o mercado tem de necessidade. Quando dá match nesses dois pilares, para a pessoa estar muito bem posicionada para as necessidades do mercado. Hoje, pessoal, é só uma pílula. Você que está nos assistindo, é só pílula. Já vamos encerrar. Temos 3. Produção já passou ali fora, pós-vidro, apontando 1, 2, 3. Aqui é assim, nós estamos tecnológicos, mas o manual não funciona. Né? Então, nesse piloto, que é só um bate-papo para descontrair, para a gente começar a criar esse clima, para você entender o que vem por aí, para ambientar você. A gente quer, na verdade, desconstruir, talvez conceitos nossos até, né? Sim. Todo mundo que sentar aqui nessa mesa e outras mesas, não vem ninguém armado, tá ninguém armado aí? Não, nem com opinião muito fechada. A gente vem para co-construir o conhecimento também. E a gente acredita que essa é a era. Tatiana, nesses exemplos aí de alguém que pivota a carreira, muda, e aí dentro de uma organização percebe uma oportunidade e agora eu vou estudar, eu vejo que muito que é a capacidade de autorregular a sua carreira e ter a curadoria, que eu acho que é a grande dificuldade, ter a curadoria do conteúdo que precisa seguir. Né? Então, assim, se eu entro numa organização e vejo que tem uma oportunidade ali, como ele disse, Matheus, eu quero avançar para ali. Então, o fato é, que trilha de aprendizado, que tipo de curadoria de conteúdo eu preciso para alcançar aquilo ali? Ok? Eu acho que isso é um ponto. Mas a pergunta é, quando se modifica muito a carreira e percebe no meio do caminho que tem que avançar, faltou planejamento ou excesso de adaptabilidade? Como é que você olha planejamento? Versus adaptabilidade? Ou nesse mundo que a gente vive, tem que caminhar junto, com que frequência, com que ritmo? Eu acho que planejamento para a gente avançar e cada um dar sua opinião para o fim desse primeiro encontro, fala um pouquinho sobre isso. Até onde vai o planejamento e até onde vai a adaptabilidade? Programação linguística fala que nenhum mapa corresponde à realidade, né? Exato. Então você vai, cara, então fala um pouquinho na tua percepção sobre planejamento e adaptabilidade, que é uma soft também, né? Na verdade, eu acho que os dois andam juntos, porque você planeja, mas ao longo do seu percurso você vai encontrar uma série de possibilidades e caminhos que vão fazer com que você reflita e refaça o seu planejamento. Isso é o tempo todo, ao longo de um dia, ao longo de um ano, ao longo de uma década. Então, eu penso que esse profissional, ele além de pensar no seu planejamento, eu volto a dizer, eu sempre me pautei, pelo menos na minha carreira, numa boa formação técnica, instituições de referência, claro, mas estar pronto a adaptar aquilo que você tinha como algo que é verdade hoje e amanhã pode ser desconstruído, né? Dentro de um projeto de carreira, porque as coisas ao redor mudaram, porque as necessidades mudaram, porque você mudou, né? Porque a gente muda o tempo todo. Então, eu penso que sim, o planejamento é muito importante, mas está pronto para adaptação, que está cada vez mais o mundo, né, trazendo assim, a necessidade o tempo todo de mudança. Última perguntinha finalizando, e aí vamos finalizar com o Matheus aqui, fazendo essa observação final.
Você como gestor, esse exemplo prático aí de alguém que entra na organização e percebe que e agora ele vai se mover por uma oportunidade. Ele não vai se mover por aquilo que ele achava que ia dar certo ou por aquilo que talvez ele desejava ou o pai e a mãe desejou. Agora ele vai se nortear por uma oportunidade que ele conseguiu enxergar. É, Qual é a importância ou quais são os fatores que vão ajudar essa pessoa, esse profissional dentro de uma organização a acelerar essa curva de crescimento? Porque uma das nossas propostas é justamente a gente acelerar essa curva de conhecimento, independente da formação tradicional, paralelamente na nova educação, mas o objetivo principal é como é que eu antecipo na nova, eu antecipo o futuro da carreira desse profissional. O que ele ia conquistar em 20 anos, a gente quer que ele antecipe esse futuro. E aí eu acho que é só através de mentoria, algumas coisas. Mas no dia a dia, como é que você direciona, como é que você mentora? Para encerrar, que a produção está lá atrás, já fez assim, temos que respeitar a dona da agenda. Mas vamos lá. Eu vejo que, assim, eu vou falar aqui de um binômio referente ao tempo. Tecnologia pura aí, binário. Pois é, binário. Muito. O primeiro, obviamente, quanto mais cedo você tiver ambientado com o mercado, escolher boas referências de conteúdo educacional, isso vai acelerar o teu processo de posicionamento inicial no mercado do trabalho. Por que eu quero dizer inicial? Porque também, eu acho que tem uma geração nova, eu já citei ela aqui, que ela é uma geração muito ansiosa. E ela já está preocupada como é que a carreira dela vai terminar. E eu acho que não tem que estar pautado nisso. Tem que dizer o seguinte, onde minha carreira vai começar? Sim. Eu vou começar hoje buscando conteúdo com foco nesse segmento, que esteja associado sempre à satisfação pessoal e às suas aptidões. E aí ele ingressa no mercado de trabalho como uma carreira. Sabe, Dantas, vou deixar aqui uma referência que eu tive. Eu estudo desde os 3 anos de idade. Né? Hoje eu tenho 48, então há 45 anos eu estudo. Revelou a idade, que falaram de anos 90, 80. Há 45 anos eu estudo. Em novembro do ano passado, eu fiz um curso que foi promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, em Portugal, junto com a Universidade em Portugal. E fazendo esse intercâmbio sobre o sistema de saúde português e ouvindo tudo que eu pude ouvir lá sobre o mercado, como que ele está se portando, o mercado europeu, eu saí com uma certeza: ainda tenho muito o que estudar. Então, mesmo hoje, na posição que eu tenho hoje na minha instituição, na carreira que eu cheguei hoje, ela ainda não terminou. Eu ainda preciso estar antenado para onde o mercado vai, para que, se eu quero liderar uma equipe, se eu quero continuar por mais um tempo na liderança da instituição que hoje eu presido, eu preciso continuar estudando. Então, esse é um processo. Quanto antes você conhecer aonde você quer estar, você começa a sua trilha, que aí eu acho que a trilha também completa é que associa conhecimento acadêmico à vivência prática. E aí, nos erros e acertos da vida, nós vamos se tornando a cada ano um profissional melhor, mais adaptado às questões também que a gente talvez não tenha abordado, mas eu acho que é muito forte no tempo de hoje, que são as questões relacionais. Eu tenho exemplo de grandes profissionais, mas que não sabem se relacionar com pessoas. E hoje em dia, se você não sabe se relacionar com pessoas, você perde grandes oportunidades. E aí essa maturidade profissional que vem busca contínua por conhecimento acadêmico, associado à prática, à vivência, aos erros e acertos da vida, vão formando uma trajetória de sucesso na vida de cada pessoa. Falando para mim, você falou para acelerar o ambiente, intensidade, inspiração em mentores, gente do lado, né? A gente vai forjando gente, mas isso vai ficar para o outro encontro, esse segundo passo. E agora eu vou encerrar mesmo, mas querendo saber uma frase ou uma palavra. Você vai dar um conselho para essa... Não é garotada, não. Para a galera que está querendo acelerar a carreira aí. Uma frase ou uma palavra para essa pessoa que quer acelerar a carreira, Tati. Autoconhecimento. Perfeito. Matheus. Nunca pare de estudar. E eu vou finalizar com intensidade. Seja intenso naquilo que você faz, para errar e para acertar. O futuro já começou, é agora. Vem com a nova educação. Em breve, vamos antecipar o seu futuro. Até o próximo encontro. Matheus, obrigado. Obrigada, Tati, a mais elegante da mesa. Obrigado, a mais inteligente da mesa. Valeu, pessoal. Grande abraço.